envelhecimento, os cuidados com as pessoas idosas se tornam essenciais para garantir a saúde, segurança e bem-estar. Nessa fase da vida surgem limitações motoras, cognitivas e muitas vezes isolamento social. Por isso é necessário adaptar o ambiente doméstico e estabelecer uma rotina segura. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com o Coronel Enio Bolivar, que é o nosso especialista em segurança, para que ele traga dicas de segurança para a gente em relação a tudo isso que nós falamos agora há pouco. Coronel Enio Bolivar, a idade vai chegando, as limitações também vão aumentando, né? A mobilidade também diminui um pouquinho, mas é importante que a gente tenha uma noção, né? Para os nossos papais, mamães, vovôs e vovós e para nós também que estamos caminhando. Ninguém vai ficar jovem para sempre, né, Coronel? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Wilson. Verdade, a gente tem que respeitar, isso é uma condição natural do ser humano e cada vez mais a nossa população está ficando idosa. Isso também é bom, mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados. Muito bem. Você trouxe algumas dicas de segurança importantes que a gente vai trazer aqui, tá? E a gente tem perguntas também dos nossos telespectadores que querem participar juntinho com a gente. Vamos lá. É a Rosa Maria, a Rosa Maria que quer fazer a pergunta para o nosso especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar. A Rosa Maria, pode falar, pode perguntar. Bolivar, como eu posso me manter em alerta ao sair de casa? Porque eu sou uma idosa, tenho 60 e poucos anos. Então, como eu posso ficar em alerta para não ser surpreendida? Olha, isso é uma pergunta que é recorrente, mas o idoso, a primeira coisa, se ele se sentir inseguro, ele deve ir acompanhado de algum familiar ou de alguém da confiança dele. É muito importante também ele só passar os dados que são pessoais para alguém da família, caso ele tenha essa confiança. Na rua, estar atento sempre a pessoas que estão acompanhando de perto, porque podem estar querendo praticar algum ilícito, e também se sentir aí inseguro, entre no local que seja movimentado, às vezes uma padaria, uma farmácia. Essa é a melhor forma de você se cuidar nas ruas. Perfeito, excelente. A próxima pergunta agora é da Gilvânia Ferreira, que quer também fazer a pergunta. Fala, dona Gilvânia! O que é que eu posso fazer para não ser furtada? Gilvânia, não existe a mágica, né? Não existe a fórmula mágica. Mas o ideal é estar sempre atenta, né? Deixar os seus pertences sempre de forma que estejam cuidadas por você, não estar atendendo o celular na rua, não estar tirando a carteira na rua, andar sempre, se está com carteira ou celular, nos bolsos da frente do seu corpo, estar atento, principalmente não andar em locais mal iluminados, preferir ruas que são movimentadas e sempre que tiver alguma atitude suspeita, procure um local mais seguro ou chame a ajuda da polícia. Perfeito. Próxima e última pergunta é da Rosileide Vilela, que também quer fazer pergunta para o nosso especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar. Fala, dona Rosileide. Ao sair de casa, eu devo levar os documentos? Dona Rosileide, é importante, quando sair de casa, levar, sim, alguns documentos, principalmente um contato de emergência, se o idoso tem algum problema de memória, uma pulseirinha com alguém que ele possa contactar, informar doenças, alergias, medicamentos que tomam e até mesmo o cartão do SUS. Importantíssimo isso, né, o coronel, porque, enfim, alguns idosos podem ter aqueles momentos de lapso de esquecimento. E muitas vezes acabam perdendo o caminho de volta para casa e acabam se perambulando por ali e não sabendo dizer como pode voltar para casa. Por isso que aí a pulseirinha vai ajudar. Ajuda bastante para que ele volte aí à segurança familiar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para as dicas de segurança que o senhor preparou, então, para que todo mundo possa segui-las aqui com muito carinho. Deixa eu ver. Dicas de segurança para os idosos. Primeiro, avise um familiar sempre que sair de casa. Pois é, a independência dos idosos, ela tem que ser preservada, isso, mas tem que estar acompanhada de alguns cuidados simples, que a gente pode permitir que o idoso tenha essa independência, essa liberdade, mas principalmente com esses cuidados. E o primeiro deles é comunicar a um familiar para onde o idoso está indo, qual o horário previsto de retorno. Porque aí o familiar vai ficar sempre antenado, ligado e atento para que, se fugir daquele horário, ele tenha como
ir no local ou contactar com alguém. Também é importante, como a gente falou aqui, um documento de identificação, um celular que esteja carregado com os contatos de emergência. Sempre que possível, prefira trajetos que são movimentados, como eu falei, durante o dia, evite ruas desertas. E, assim, os idosos, né, eles, por ter o comprometimento da memória, aquela pulseira ou um cartão de identificação vai ser fundamental para quando ocorrer esse tipo de situação. Perfeito. E ter muito cuidado também, né, Coronel? Não tá nesse assunto, mas a gente vai voltar. Muitas vezes, por conta dessa questão da memória, muitos deles acabam copiando, por exemplo, a senha próximo do cartão, colocando, inclusive, dentro da própria caixinha ali do cartão, o que facilita para o bandido, caso ele seja assaltado, né? Pois é. Nesse caso, isso, o melhor caminho é levar alguém da sua confiança, porque essa pessoa vai lembrar da senha e é da sua confiança. Então, anotar no papel, você vai estar dando aí, alimentando as possibilidades para o bandido. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a segunda dica que o senhor colocou aqui para a gente, para os idosos. Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui na telinha para a gente poder ver. Você falou agora da atenção que é importante, né? E também sempre buscar e avisar aos familiares em relação a onde está indo, né? O senhor coloca, leve documentos de identificação e contatos de emergência. O que seria isso? Pois é, documentos com foto, cartão do SUS é muito importante, contato de emergência de familiares que você tem como buscar ali o auxílio e até indicar qual o hospital que deve ir e principalmente informações de doença, de alergia e do medicamento que está tomando. Perfeito. O senhor coloca também no terceiro item aqui, se eu voltar aqui, ó, redobre a atenção em bancos e casas lotéricas. É aqui onde acontece o ataque dos bandidos contra os idosos, né? Pois é, Wilson, de forma assim categórica, é evitar sacar grandes quantidades em dinheiro. Quantias em dinheiro grande não é o indicado. E nunca aceitar a ajuda de desconhecidos. Isso é muito importante porque nesses ambientes eles são muito visados pelos criminosos. Então a gente sempre dá essas dicas, não aceitar ajuda de desconhecidos, principalmente se estiver no caixa eletrônico, não informar sem a ninguém, como a gente falou aqui, evitar sacar grandes quantidades, preferir pagamento com cartão ou Pix. Então, assim, estar se protegendo, né, com essas dicas é muito importante porque os idosos, eles são presa para esses bandidos. Perfeito. E o senhor já colocou ali nessa informação que o senhor trouxe agora das casas lotéricas e bancos, que nunca aceita ajuda de desconhecidos e também não fornecer senhas ou dados pessoais. Às vezes a pessoa não conversa ali, né? O idoso tem essa mania de sempre de conversar, de achar que todo mundo tem boa fé e acaba entregando o ouro ali, né? Conversando, dizendo onde é que mora, quantos anos tem e tudo mais, e é tudo que o bandido precisa, né? Ele tem que estar olhando se tem alguém ali acompanhando os movimentos dele e se perceber algo estranho, isso, imediatamente entrar em contato com alguém ali da agência, um funcionário identificado. Isso, vai logo para perto do vigilante ali, com certeza, se o bandido perceber que está sendo notado, ele cai fora. E finalmente o senhor coloca ali, mantenha o celular carregado e prefira locais movimentados e horários diurnos. Pois é, a gente sempre fala, o celular carregado, ele vai dar a possibilidade aí de você fazer alguns contatos de emergência e buscar, né, lá na própria agenda do celular, contactar com alguém caso aconteça algum problema com o idoso. É importante também compartilhar a localização com os familiares. Então, o idoso ele pode compartilhar a localização em tempo real por um período de tempo e o familiar vai estar acompanhando ali em loco onde o idoso está, Wilson. Maravilha, isso. E se por acaso o idoso tiver dificuldades, por exemplo, nessa questão tecnológica, né, o coronel, o senhor já falou sobre isso, queria só que o senhor reforçasse agora, nosso tempo está apertadinho, em relação à própria família, o filho que está longe, que está vendo que o pai ali ou a mãe tem a sua independência ali, de seguir para o banco ou para a lotérica, acompanhar então essa localização dessa pessoa com esse idoso, é isso? Em tempo real, isso é possível hoje nos aplicativos, e aí o próprio familiar já pode deixar acionada aí essa facilidade. Então ele vai estar acompanhando o idoso, mesmo de forma remota, mas vai estar acompanhando e sabendo aonde ele está. Maravilha, excelente.
Coronel, mais uma vez, muito obrigado sempre pela sua participação, como sempre precisa e muito importante como prestação de serviço. Quem quiser entrar em contato com o Coronel Enio Bolivar, está aqui aparecendo aqui, ó, o @Coronel Enio Bolivar, está com ele ali pertinho, tá vendo só? Você pode acessar, tem várias dicas importantes de segurança e você pode também até solicitar assuntos a serem debatidos aqui, como esse e outros mais. Ele está sempre prontinho para te atender, tenho certeza disso, tá bom? Coronel, um abraço grande, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Valeu, Wilson. Muito obrigado. Mandar um grande abraço para dona Dalva, ligadíssima aí nas nossas dicas. E ela gosta muito do seu programa. Que bom. Dona Dalva, beijo para a senhora e obrigado por essa audiência qualificada, viu? Muito bem.